O envio de uma frota norte-americana para a América do Sul, em meio ao clima de tensão entre Donald Trump e Nicolás Maduro, acendeu alarmes que, à primeira vista, pode parecer um episódio isolado, fruto de um embate particular entre Washington e Caracas. Mas a verdade é que o recurso ao poder naval e a projeção de força sempre esteve presente na doutrina estratégica dos Estados Unidos, sobretudo quando se tratava de pressionar governos latino-americanos considerados hostis aos interesses de Washington. Você vai descobrir agora os arquivos que eram confidenciais e altamente estratégicos com planos militares para invadir praticamente todos os países da América Latina. Esses planos atualmente estão desclassificados e acessíveis, estando armazenados nos arquivos nacionais dos Estados Unidos e revelam uma face sombria da política externa norte-americana. O que por décadas foi tratado como especulação, hoje é parte do acervo oficial e público do próprio governo americano. São verdadeiros manuais prontos para execução, redigidos pelas mais altas instâncias do Departamento de Guerra e da Marinha dos Estados Unidos. Tinham nomes discretos, camuflados sob códigos cromáticos: Plano Verde para o México, Plano TAN para Cuba, Plano White para o Canal do Panamá, Plano Gray para a América Central e Caribe e Plano Purple para a América do Sul. Alguns desses documentos chegavam a ter 20 centímetros de espessura, com instruções específicas para cada batalhão, cada porto, cada ponte e cada capital a ser ocupada. Foram mantidos em sigilo absoluto por décadas, não por medo de inimigos militares, mas por temor do dano diplomático que sua divulgação traria às relações interamericanas. E por uma razão evidente: enquanto Washington discursava sobre cooperação hemisférica, seus generais planejavam a guerra contra seus vizinhos. A motivação principal desses planos não era ódio, rivalidade cultural ou revanche histórica, era estratégia. A América Latina, aos olhos dos Estados Unidos, sempre foi menos uma comunidade de nações soberanas e mais uma zona de influência a ser controlada. Isso se consolidou com a doutrina Monroe, formalizada em 1823 e radicalizada com o corolário Roosevelt, no início do século XX. O que começou como um discurso contra a interferência europeia transformou-se com o tempo em justificativa para a dominação ativa. A ideia de que o continente americano deveria ser livre de influências externas não significava, para os estrategistas norte-americanos, independência plena das nações ao sul, mas sim que qualquer controle deveria ser exercido exclusivamente pelos Estados Unidos. Durante a década de 1920, a administração americana sistematizou uma série de planos operacionais, parte de um sistema chamado de War Plans Color Series. Cada plano era voltado a um país ou região e previa ações militares em caso de instabilidade política, crise diplomática, ameaça externa ou, simplesmente, conveniência estratégica. O caso do México é emblemático. O Plano Verde previa uma campanha em 3 fases: defesa da fronteira sul dos Estados Unidos, ocupação de portos marítimos em ambos os litorais mexicanos e, se necessário, uma marcha até a cidade do México com o apoio de milhares de tropas regulares e da Guarda Nacional. Esse plano foi atualizado continuamente até 1940, com alocações específicas de tropas baseadas até em Massachusetts e Vermont. Era um manual de guerra pronto para ser ativado a qualquer momento. O mesmo se aplicava a Cuba. O Plano TAN foi inicialmente concebido com base na Emenda Platt, que permitia a intervenção militar dos Estados Unidos no país caribenho sempre que seus interesses fossem ameaçados. Mesmo depois da revogação da emenda em 1934, os planos de ocupação unilateral continuaram a ser revistos até pelo menos 1938. A justificativa oficial era genérica: restaurar a ordem, proteger cidadãos americanos, preservar a estabilidade financeira da ilha. Mas os arquivos revelam que, para Washington, Cuba era uma espécie de enclave militar natural, pronto para ser tomado se as circunstâncias exigissem. Outro ponto sensível era o Canal do Panamá. O Plano White, criado já em 1924, detalhava como defender esse ativo estratégico contra sabotagens, ataques aéreos ou ações de grupos locais hostis.
O documento previa operações combinadas de exército, marinha e aviação, com protocolos de vigilância e contingência para cada tipo de ameaça. Foram ao menos 7 versões desse plano atualizadas até 1941, às vésperas do ataque a Pearl Harbor. Para os países da América Central e do Caribe, os planos foram agrupados sob o nome de Plano Gray. Ele previa ações militares nos países não contemplados pelos planos individuais, como Nicarágua, Guatemala, Honduras, El Salvador, Haiti e República Dominicana. A lógica era simples: intervenção sem declaração formal de guerra, justificada por ameaças à vida ou à propriedade de cidadãos americanos, instabilidade local ou interesses comerciais em risco. Os militares desses países eram considerados fracos, desorganizados, sem capacidade de resistência real. As forças americanas seriam desembarcadas rapidamente, ocupando portos e capitais com tropas de infantaria, apoiadas por bloqueios navais. Um trecho do documento afirma, com frieza, que a inteligência média dos exércitos inimigos era baixa e que a oposição armada seria limitada ou inexistente. Isso era o que se previa no papel, mas mesmo dentro do alto comando americano, havia quem visse riscos. Os planos para a América do Sul, agrupados sob o código Purple, traziam um grau a mais de complexidade. Os Estados Unidos não podiam simplesmente invadir o interior do continente com facilidade logística. Assim, os objetivos eram mais limitados: ocupar capitais ou zonas costeiras estratégicas e mantê-las até que o bloqueio naval produzisse efeitos. Argentina, Chile e Brasil eram vistos como os principais obstáculos. Estimava-se que cada um exigiria 6 divisões de infantaria para ser subjugado. O Uruguai e o Peru, 3 divisões. Os demais países, 2. A missão era capturar centros urbanos cruciais e esperar que a pressão psicológica e econômica levasse à rendição. Mas nem todos os estrategistas estavam convencidos de que isso funcionaria. O coronel Charles Furlong, um dos poucos especialistas militares americanos realmente familiarizados com a história e a cultura sul-americana, alertou que nenhuma nação do Cone Sul cederia facilmente a pressões militares externas. Ele argumentava que países como Argentina e Brasil eram autossuficientes, orgulhosos, resilientes e que a ocupação de uma cidade não levaria necessariamente à rendição de um povo. Como prova, citava o fracasso das invasões britânicas a Buenos Aires em 1806 e 1807, quando uma população civil armada conseguiu repelir um exército tecnicamente superior. Seu memorando de 1930 é um dos documentos mais lúcidos sobre os limites da dominação externa em uma região com identidade própria. Mesmo assim, os planos foram mantidos. Alguns, como o Purple, continuaram confidenciais até a década de 1970. Sua liberação só ocorreu após um longo processo de revisão interdepartamental. E mesmo assim, os motivos para manter o segredo eram políticos, não militares. A diplomacia americana temia, com razão, o impacto devastador que esses arquivos poderiam causar na imagem pública dos Estados Unidos perante seus vizinhos. Esses documentos não são lendas, não são interpretações enviesadas. São registros oficiais, assinados, numerados, classificados, armazenados por décadas e, finalmente, tornados públicos. E eles nos obrigam a reavaliar com sobriedade o que foi e o que continua sendo a relação entre os Estados Unidos e a América Latina. E talvez o mais importante, compreender como as potências militares pensam, como se preparam, como se protegem. Entender que a geopolítica não se guia por afeto, mas por interesse.